Senhor. Estamos ansiosos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Boa noite. Ah, mas tá muito desanimado. Só foi até. Todo mundo se divertiu durante a tarde, deu tempo pra descansar. Acho que ninguém nem descansou, né? Só quem se divertir, poxa, hoje é o último dia, então vou aproveitar cada minuto. Ou alguém descansou aí? Que bom, gente, né? É tão gostoso, né? Esses retiros, acampamentos, que a gente fica lá, tem novas amizades, conhece novas pessoas, interage, se diverte. Isso é tão bom, né? Isso é algo saudável. Todos nós precisamos disso. Agora eu vou pedir, com todo o carinho do meu coração, que você preste atenção. Silêncio. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, desde o primeiro dia que você chegou aqui, ele está fazendo uma obra em você. Você está vivendo um processo. Então, a cada minuto, se você desvia o olhar, se você começa a falar com um colega do lado, passou algo despercebido. E aí a gente precisa estar atento a todo momento, com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração receptivo para dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero ouvir tudo, eu quero pegar tudo. Todas as vezes que eu vou para acampamento, eu levo minha canetinha, meu caderno, minha Bíblia, e eu gosto de anotar tudo e não gosto de ficar ouvindo conversa. Às vezes até tem uns coleguinhas na frente, né, que ficam papeando, e às vezes dá vontade de cutucar, dizer: queridinho, eu quero ouvir a mensagem. Então assim, eu falo isso de todo o coração para vocês, porque eu também sei que vem um cansaço, né? Vocês se divertiram, pegaram muito sol, né? Correram, estavam jogando bola, vôlei. Então, a gente também fica cansado. Mas assim, tente, se esforce para você receber tudo aquilo que Deus ainda tem para derramar na sua vida. E não é porque eu que estou falando aqui, mas porque o Espírito Santo tem uma porção especial para essa noite, para selar. E você, a partir, né, de amanhã, já começar um novo processo na sua vida. Amém? Amém. Então hoje pela manhã, só recapitulando, nós aprendemos sobre a nossa identidade, como Deus nos formou, como Ele nos criou, e que as características do Criador, que é do próprio Deus, estão impressas dentro de nós. Mas a gente também aprendeu que vivendo muitas experiências na nossa vida, na nossa casa, na escola, nos cursos que a gente faz, ou seja, no todo, nós vivemos experiências que fizeram com que brotassem sentimentos, comportamentos, deturpando a identidade, a nossa verdadeira essência, aquela que Deus nos criou para viver, para ser. E isso, consequentemente, afeta o nosso propósito de chegarmos no destino profético que Deus tem para a nossa vida. E é muito interessante, eu acredito que são as coisas de Deus, do Espírito, porque exatamente como teve aqui o teatro, é sobre um pouco do assunto que eu vou falar: os leões da nossa alma. Então eu vou conversar aqui com vocês, relatar alguns leões que a gente precisa estar atento, o nosso espírito ligado ao Senhor, para a gente vencer. Amém? Amém. O primeiro leão que eu quero falar aqui com vocês é sobre a rejeição. A rejeição. A rejeição é uma das feridas
emocionais mais profundas e difíceis de lidar. Todos nós, em algum momento na nossa vida, você pode dizer, ah, mas eu sou muito novinho, eu não passei por isso. Com certeza você passou. Lá no colégio, quando você queria atenção, e aí a professora talvez não deu a atenção que você precisava. Isso foi gerado algo no seu inconsciente, de que fiquem mesmo, os outros têm mais atenção, você não. Impresso o quê? Um sentimento de rejeição. A rejeição, ela vai criando muitas camadas de autoproteção em nós. E essa autoproteção, ela é boa quando ela é algo saudável. Mas em excesso, ela adoece as nossas emoções. E aí nós ficamos com bloqueios emocionais. Então, eu simplesmente, por exemplo, agora em Terra Santa eu estava ministrando também lá. E aí eu estava conversando com uma jovem senhora e ela me dizendo a respeito disso. Ela sofreu tanta rejeição na vida dela, na casa dela, principalmente pelos pais, que quando ela começava a se relacionar com o rapaz, ela começava. E aí ela já, na mente dela já vinha o sentimento de, a qualquer momento vai me largar. Eu já sei que vai me largar. E ela já ficava com essa expectativa de que iria, qualquer momento, o rapaz ia deixar ela. E o que acontecia? O rapaz deixava ela. E aí ela entrava em outro relacionamento e ela já entrava dizendo, eu já sei que a qualquer momento vai terminar comigo. Mas por que ela tinha esse sentimento? E como eu falei para vocês de manhã, vem do nosso inconsciente. Você não pensa, ah, vai ser assim agora, eu vou pensar que a pessoa vai me deixar. Não, é algo que simplesmente vem no seu inconsciente, na sua mente. E aí você acaba pensando, acreditando, lembra da crença? Que é como você vê a sua vida, como você acredita que a sua vida é. E assim, essa moça, ela ia vivendo o mesmo ciclo. Se relacionava, pensava e o cara deixava. Se relacionava e aí ela ia sofrendo cada vez mais. E aí isso ia gerando o que nela? Que ela não nasceu para ser amada. Que é isso mesmo. A vida dela era para ser desse jeito. Mas até que um dia ela encontrou Jesus. E ela descobriu que tudo isso não veio de Deus, mas que Deus tinha uma vida de amor em abundância para ela viver. E que a rejeição não é um sentimento que vem de Deus. No lugar da rejeição é a aceitação. Você se amar. Você olhar para dentro de você e dizer, uau, eu sou amada. Lembra? Filha, você é amada. Os rapazes também são amados. Essa é a nossa essência. Nós nascemos do amor e essa vida que Deus tem para nós. A rejeição é a raiz de todas as doenças emocionais. Foi por isso que eu coloquei para eu falar sobre ela primeiramente. Porque todas as outras doenças emocionais, e quais são elas? Depressão, ansiedade, qualquer outro tipo de transtorno, pânico e por aí vai. Vem a raiz, a base é a rejeição. Então talvez na sua casa é assim que você se sente, rejeitado. Talvez você veio de sua mãe não desejava ter você. E aí quando ela percebeu, tô grávida, e começou a rejeitar você no ventre. E é muito interessante, gente, porque desde o momento que a nossa mãe sabe que está grávida, todos os sentimentos, sensações, pensamentos são liberados dentro de
conhecimento, nós vamos vivendo a vida. E às vezes adultos, a gente tem uns sentimentos assim tão terríveis, como pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque lá no passado, quando ainda estava no ventre da mãe, foi impresso no seu inconsciente. Tudo que sua mãe sentiu não foi descartado, mas ficou no seu inconsciente. E a gente precisa estar alerta a isso, porque o Espírito Santo, ele começa a agir na nossa vida. Então, a gente tendo conhecimento e com o Espírito Santo agindo na nossa vida, nós conseguimos dar passos maiores. Conseguimos ser pessoas mais saudáveis. E aí a gente já não vai se sentir rejeitado. Mesmo que aquele sentimento venha, você vai, não, tá errado. Não é assim. Eu não sou rejeitada. Eu não sou rejeitado. Eu sou amado. Eu sou aceita. E você vai realmente lutando contra esse sentimento que é tão profundo. Olha só, a rejeição, ela traz sentimentos de fracasso, abandono, busca de aprovação, o pessimismo, e faz com que você perca oportunidades incríveis. Sabe por quê? Porque você não acredita em você. Já viu aquelas pessoas que elas têm algo, elas querem provar para todo mundo que elas são boas demais? Por trás desse comportamento, desse pensamento, tem uma base de rejeição. Ela não quer mostrar só porque ela é boa. Ela quer mostrar porque muitas vezes ela foi rejeitada. Você só faz o que não presta. Você não serve. Mas que menina, que menino. Às vezes o pai falando palavras, sabe, palavras feias. De você não presta, você não merece, isso não é para você. Você pensa que você vai chegar a que lugar? E o inimigo, ele é muito sutil. Ele usa figuras de autoridade, professores, pais, tios, avós, pessoas que ele sabe que para nós são importantes. Para quê? Para confundir a nossa mente e pegar aquela mentira e colocar como uma verdade na nossa vida e simplesmente fazer com que eu e você possamos viver essa mentira e dizendo, não, é uma verdade. Eu sou realmente uma pessoa rejeitada. Quem me quer, ninguém me quer. Eu não mereço. Mas o Espírito Santo, ele quer nos levar a realmente tirar isso do nosso coração, a realmente vencer a rejeição. Amém? Amém. Olha um exemplo aqui, gente, que eu anotei de comportamento. A pornografia. Muita gente luta, e não é só jovens, adolescentes, adultos lutam com a pornografia. E a raiz da pornografia nada mais é que uma pessoa gritando, uma alma gritando por toque, porque não recebeu na sua casa amor, aceitação. Então a base disso é a rejeição. Então a gente precisa estar atento. O porquê que eu estou agindo desse jeito, o porquê que eu estou pensando desse jeito, para poder a gente mudar os nossos pensamentos. Lembra da crença? Assim como você pensa em sua alma, assim você é. A própria palavra diz isso. Então a gente precisa se alinhar com o Espírito Santo. Romanos 7, 21, 23 diz: através da minha experiência desse princípio, descubro que mesmo quando quero fazer o bem, o mal está pronto para me sabotar. Na verdade, no fundo da minha verdadeira identidade, amo fazer o que agrada a Deus,
mas percebo outro poder operando em minha humanidade, travando uma guerra contra princípios morais de minha consciência e me levando cativo como prisioneiro da lei do pecado, esse intruso indesejado em minha humanidade. O segundo leão, eu não sei porque toda vez eu quero falar gigante, é o medo, gente. Viu só como realmente parece um pouco com o teatro, né? O medo. E aí eu quero trazer aqui para vocês um exemplo. Tem muitos outros exemplos na Bíblia. Moisés, quando Deus falou para ele ir a Faraó, eu não sei falar. Aqui também tem complexo de inferioridade, né? Mas eu quis colocar também, ele teve muito medo. Muito medo. E aí a gente vê que o medo, ele paralisa as pessoas. Por isso nós precisamos saber enfrentar o medo. Lembra de manhã que eu falei? E nós precisamos enfrentar. Não, eu não aceito. Deus me criou com uma identidade de quê? De filho. E um filho que é filho realmente de Deus, ele é corajoso. Então, o contrário do medo é o quê? Coragem. É ousadia. Então, eu estou com medo, mas eu vou. Eu estou com medo, mas eu vou. Amém. Eu estou com medo, mas eu vou. Não é na força do nosso próprio braço, não. Mas é na força de Deus. Amém. Tudo que Deus quer que eu e você possamos estar dispostos a realmente dizer: eu estou com medo, mas eu vou. Eu estou com medo, mas eu vou. E nós vemos na Bíblia que Deus teve que falar tantas coisas para Moisés, para poder ele começar a acreditar em quem Deus tinha feito ele. Ou seja, qual era a essência dele e o que Deus tinha para ele viver. Mas ele precisava vencer o medo. E assim também é na nossa vida. Quantas coisas, quantas oportunidades você já perdeu por você sentir medo, por você deixar o medo paralisar você. Não temos que viver à mercê das circunstâncias à nossa volta, mas nós temos o poder em Jesus de mudar as circunstâncias, e para isso nós precisamos dar um passo. E aí Deus vai e nos capacita. E nós damos outro passo e Deus vai e nos capacita. Amém. E aí cada vez mais nós vamos nos fortalecendo em Deus. E aí você vai vendo que as coisas vão começar a acontecer e você vai ver: meu Deus, eu não sabia que eu só precisava dar esse passo. E é assim que Deus quer fazer com a nossa vida também. Vem a vida de Moisés depois, quando ele começou a dar os primeiros passos. O que foi que Deus fez? Deus fez muita coisa. Deus fez muitos milagres. Deus agiu em meio ao povo. Mas por quê? Porque Moisés deu um passo. E assim também nós devemos fazer. Amém? Todo medo é uma mentira baseada na hipótese da derrota. Olha só. Então você nem deu um passo, mas aí você já diz: eu vou perder. Você nem foi lá ver como é que era, aí você diz: não, pra que eu vou? Isso não é pra mim. Eu não vou conseguir. Lembra da entrevista? Nem foi lá, mal chegou na entrevista de trabalho, lá de emprego. Isso não é pra mim. Eu não vou conseguir. Tem pessoas melhores que eu. Minha querida, meu querido, Deus tem coisas grandes para mim, para você. Mas a gente precisa vencer o medo. Amém? O terceiro leão é o complexo de inferioridade. E o exemplo que eu trouxe para vocês aqui é Gideão. Gideão, Deus queria fazer coisas grandiosas com a vida dele. Mas ele disse: oh, mas eu sou tão
sozinho. Eu sou o menor da minha família. Quantas vezes a gente já não disse isso? Ah, mas quem eu sou, Senhor? Eu sou o esquecido, a esquecida. E aí a gente vai ficando lá no nosso mundinho, no nosso cantinho. E assim nós não chegamos a lugar algum. Como que Deus vai nos usar? Deus não nos usa dessa maneira. Eu estou aqui, eu não faço nada e eu fico aqui plantada. Não, Deus quer uma ação. Mas o que acontecia com Gideão? Ele se sentia o menor, complexo de inferioridade. É você olhar para você e você ver simplesmente a incapacidade. Eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, isso é para o ciclano, isso é para o beltrano, eu sou pequenininha mesmo, eu nem sei falar. Não, irmã, não me peça não, tá? Eu não nasci para isso. Mas se desafie. Ao contrário do complexo de inferioridade, é realmente você se desafiar. Não, eu não sei, mas eu posso aprender. Eu posso ser melhor. Então, Gideão foi um desses homens, né, que viveu com bastante complexos de inferioridade. Amém? Amém não, gente. Olha, eu tô só vendo se vocês estão ligados. Eu vejo uns ali meio piscando com a cabecinha. Eu sou lá do Batata. Gideão havia um sentimento de pequenez que o levou a se esconder e pensar que sua família era inferior. Então você acha que, né, o outro sempre vai ser melhor que você. Quando na verdade todos nós temos qualidades e muitas qualidades. E todos nós temos defeitos. Todos nós. Tem gente às vezes que eu vou conversar e a pessoa simplesmente diz: não, eu não sei fazer nada. Como assim você não sabe fazer nada? Você sabe. Você sabe varrer? Sei varrer. Você sabe lavar uma louça? Sei lavar uma louça. Você sabe conversar? Sei conversar. Nossa, você é muito bom nisso. Não. A Maria é muito melhor que eu. Gente, a gente precisa aprender a reconhecer as nossas qualidades. Sim, os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Mas a gente precisa olhar para nós mesmos com mais amor e bondade. Porque esses são os olhos do Senhor sobre a nossa vida. Ele olha para nós com amor e bondade. Não é que Ele não vê que você errou, que eu errei, as nossas dificuldades. Mas o olhar dele é sobre nós como um todo. E é por isso que Ele nos ama tanto. Não é pelo fato de você acertar. E muitas vezes é isso que é colocado na nossa mente. Se você é um bom filho, se você acerta. Mas se você errou, você não está com nada. Mas Deus não é assim. Deus é um Deus que nos ama como um todo. Ele nos ama, Ele nos vê cada detalhe seu. E isso fala dele olhar as nossas qualidades e acreditar em nós, independentemente de que eu e você possamos às vezes nem acreditar. Então a gente precisa estar atento. E o outro leão que eu quero falar com vocês é sobre a comparação. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Tiago 3,16 diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A comparação, ela destrói a autoestima das pessoas. Eu acredito que hoje, principalmente
principalmente por conta das redes sociais, tudo são as redes sociais. Então as pessoas ficam se comparando o tempo inteiro. E aí você começa a querer buscar a vida do outro para a sua. Aí você começa a querer buscar o tempo da vida do outro para a sua. E você quer medir como se fosse numa balança. E isso é impossível. A comparação é uma injustiça. Sabe por quê? Porque a sua vida é única, a minha vida é única. Cada um de nós somos pessoas especiais. E o tempo das coisas na minha vida é diferente do tempo nas coisas da sua vida. A gente não pode se comparar. Isso adoece tanto as nossas emoções. E aí, pela comparação por esses leões aqui que eu falei, muitas pessoas ficam sofrendo e elas entram em depressão. Eu já vi pessoas que, por tanto se comparar, ficaram pessoas super depressivas, de ter que tomar remédios fortíssimos, que só se compra com receita. Por quê? Porque adoece a alma, adoece o coração. Então não fique comparando a sua vida. Nós temos que entender que nós somos pessoas únicas e especiais. E que o tempo da nossa vida é diferente da vida do outro. Deus tem coisas no particular para eu viver. Deus tem coisas para você viver. E assim sucessivamente. Mas quando você começa a comparar, você começa a colocar uma balança de injustiça. E isso até fere o coração de Deus. Porque é como se você estivesse dizendo: olha, Senhor, é assim, eu vejo a vida da amiga ali, né? E eu acho que o Senhor foi injusto. Eu é que deveria estar vivendo aquela vida. Eu que deveria estar vivendo aquelas coisas. E eu acho que ela não deveria estar vivendo isso. Sem falar que isso diz a respeito de quê, gente? Inveja. Inveja. Você vê a pessoa, tem gente que não consegue nem se alegrar com o êxito, com o sucesso do outro. Porque diz: aquela pessoa ali, era eu para estar lá. Não era ela para estar lá. E esse não é o nosso papel. Além de nos adoecer emocionalmente, esse não é o nosso papel. Deus é o nosso juiz. Ele julga a nossa causa. Então, nós precisamos realmente nos atentar com a comparação. A comparação, você passa a se cobrar para ser alguém que não é, baseado no que o outro tem e não no que você ainda não conquistou. Ou seja, isso ainda diz sobre a ingratidão. Você olha tanto a vida do outro que você esquece das coisas lindas, incríveis que Deus está fazendo na sua vida, das coisas que Deus está permitindo acontecer na sua vida para você conquistar. A gente até se esquece. E isso é ingratidão. Como é que Deus vai abençoar mais você? Vai me abençoar se eu não consigo nem ser grato, ser grata por aquilo que Ele está me dando? Ele vai dizer: Deus é um Deus maravilhoso. Mas veja bem, você daria? Você mesmo daria? Você está dando algo para alguém, essa pessoa olha para o outro e diz: não, eu queria era aquilo ali. Você vai dar alguma coisa para essa pessoa? Não, né? Humanamente falando, a gente não daria. Não é verdade? Porque a gente diria: poxa, mas está sendo ingrato. Graças a Deus que Deus não é assim. Só que existem princípios. E a gratidão, ter um coração grato, cultivar um coração grato, isso faz a gente alcançar o favor de Deus na nossa vida. Porque Ele vê que estamos sendo gratos pelas pequenas coisas.
E você pode me dizer: ah, Débora, mas você não sabe o que eu estou passando. A minha vida tem sido muito difícil. E aí eu volto para você e digo: pense em cada detalhe do seu dia e agradeça por cada pequena coisa que aconteceu no seu dia. Há alguns anos atrás, eu tive depressão. E eu entrei no estágio que eu não conseguia dormir. Ficava com olheira aqui. E aí eu lembro que eu assistia muito uma moça no YouTube, até hoje eu assisto, que ela é cristã, e ela tinha passado por problemas de depressão e ansiedade. E aí ela falou assim: olha, gente, quando eu estava nos meus momentos de crise, eu comecei a fazer 21 dias de gratidão. Naquela hora que eu olhei aquele vídeo, eu disse: eu vou fazer esse 21 dias de gratidão. E era o seguinte, era eu colocar uma foto todos os dias, podia ser de qualquer coisa. Qualquer coisa. O que eu falei? Pequena coisa. Uma coisa tão simples, mas eu colocava a foto no meu Instagram e eu agradecia. Ou então poderia ser como se fosse um diário, um caderno, você agradecendo pelas coisas daquele dia. E obviamente, gente, que a gente não vive, sabe, acontecendo coisas, meu Deus, sabe, grandiosas assim todos os dias. Não é verdade? Às vezes acontecem coisas da rotina. Mas nessas coisas da rotina, nós podemos cultivar um coração grato e ser grato pelas pequenas coisas. E as pequenas coisas vão nos levar a grandes coisas. E aí eu disse: eu vou fazer isso. E eu comecei a fazer. E aí, gente, sério, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu puxei a responsabilidade para mim. Eu tô com depressão e eu preciso lutar contra isso. Eu não quero viver isso na minha vida, porque eu sei que não é isso que Deus tem para mim. Quem já viveu depressão e crise de ansiedade, pânico, sabe bem do que eu tô falando. É uma vida terrível. Não digo isso nem pro inimigo, que se eu tiver um inimigo. Então, isso foi, gente, enchendo meu coração. Então, eu agradeci às vezes, sabe? Uma coisa que eu gosto muito é olhar pro céu, ver pôr do sol. E aí, às vezes, eu colocava lá a foto e dizia: hoje Jesus pintou as nuvens como um desenho para mim. E eu sou grata por isso. O céu estava tão lindo. E ao olhar para ele, eu simplesmente fiquei assim tão feliz. Ah, hoje eu fui lá na orla da minha cidade ver o pôr do sol. E eu vi os pássaros voando e cantando. E ali os barquinhos, as pessoas pescando. Isso foi enchendo meu coração. Então, cada dia eu colocava algo e simplesmente escrevia sobre aquilo. Isso me fez dar muito mais valor à minha vida. Isso fez eu dar muito mais valor aos meus dias. E aí, depois disso, a minha vida foi mudando. Foi mudando, foi mudando. Então, talvez, se você não tem esse hábito, não cultiva esse coração grato, você só sabe mais reclamar. Tudo você reclama. Ah, meu Deus, eu vou lavar as louça. Aí sabe o que eu falo? Não gosto de lavar louça, gente. Mas eu digo: oh, meu Deus, obrigado, porque tem muita louça para lavar. Porque é sinal que tinha comida para se comer. E o quanto de gente que tem aí que tá sem uma comida para comer. Mas aqui em casa tem comida para comer. Deus, obrigado porque eu tenho uma cama para me dormir. Obrigado porque eu tenho uma casa para me dormir. E eu comecei a agradecer para Deus por cada
você espere acontecer algo extraordinário, mas o comum, ele é extraordinário. Você ir ao seu trabalho, eu não sei o que você faz, mas você ir ao seu trabalho e ser o melhor funcionário, se dedicar ali e realmente ser luz, ser exemplo, isso é extraordinário. Você depois do trabalho voltar e ter uma casa para você simplesmente depois ir tomar um banho, isso é um comum e extraordinário. Quantas pessoas vão trabalhar e não conseguem chegar em casa porque aconteceu um acidente, porque simplesmente aconteceu algo e elas não conseguiram chegar? Então nós precisamos ter esse coração, cultivar esse coração de gratidão ao Senhor. Amém? Isaías, ele tinha esse complexo de inferioridade, né? Ele falou assim: não posso profetizar, porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas, quando ele deu um passo, Deus começou, é muito interessante, porque Deus, ele sabe as nossas lutas, as lutas do nosso coração, da nossa alma. E simplesmente Deus foi falando com ele: não, mas é isso, olha, para mim, vamos lá, vamos lá. Quantas vezes Deus talvez está falando com você? E Deus quer que você dê um passo para poder você vencer. Com Jesus a gente tem que ter ação. Ele fala conosco, mas Ele não quer que a gente fique igual uma planta que fica lá e não faz nada. Ele quer que a gente dê um passo, vá agir, e o resto Ele fará. Amém? Amém. E aí, gente, nós vamos ter que, vencendo esses leões, nós vamos vivendo os nossos processos. Diga assim: eu tenho um processo. Estou vivendo um processo. Então a gente viu que nós temos as características de Deus. Nós vimos que existe a deturpação da identidade, foram as experiências que nós já vivemos durante a nossa vida. Vimos que existem leões que nós precisamos vencer. E vimos exemplos de pessoas que lutaram contra esses leões, mas antes elas não acreditavam nelas mesmas, né? E aí Deus foi falando com elas, relembrando a sua identidade, e isso deu força para que elas pudessem dar um passo e realmente fazer aquilo que tinha no coração de Deus para a vida delas. Então, a gente, para viver o nosso processo, nós precisamos começar a reconstruir a nossa identidade. Do princípio que a gente hoje estudou, que foram as crenças. Assim como você vê a sua alma, olha para a sua vida, assim você é, assim você vai ser. Então nós precisamos criar novas crenças, mudando as nossas experiências, porque as crenças, elas são feitas por experiências, né? Então nós precisamos agora, já sabemos nossa identidade, já sabemos que sofremos a deturpação da identidade. Agora nós precisamos viver esse processo. E a gente vai viver esse processo como? Fazendo novas experiências. Então, aonde habitava, vou até usar assim, habitava a rejeição, você vai fazer um novo caminho. Que isso na ciência chama-se neuroplasticidade. Nós temos a capacidade, olha que lindo, o poder de criar novos caminhos no nosso inconsciente. E aí, nós vamos viver outras coisas. Então, agora, eu não me sinto mais rejeitado, eu não me sinto mais rejeitada, mas agora eu já me sinto aceito, eu já me sinto amada. E isso, porque eu falo que é um processo? Porque isso não é da noite para o dia.
Eu contei para vocês que eu vivi depressão. E aí o que acontece? Eu já sei quando algo tá querendo não tá muito legal. Então, o que eu faço? Eu vou e começo a repreender e eu começo a lutar contra isso. Assim como quem sofre com rejeição, que passou por muita rejeição na sua casa, na sua escola, complexos de inferioridade, você vai, eu tô com medo, nossa, eu tô com muito medo, mas eu sei que eu não nasci para ficar paralisado pelo medo. Eu sei que Deus me deu identidade de coragem, de ousadia. Então eu vou dar um passo. Então você vai criando novas experiências na sua mente. E isso faz com que você acredite em você de uma outra maneira. Porque onde você antes ficava lá paralisado, agora você age. E aí você começa a ver, meu Deus, as coisas estão acontecendo. Realmente eu estou vencendo. Mas por quê? Porque você começou a fazer novas experiências. Vou dar um outro exemplo aqui bem prático para vocês. Um filho que não tem um relacionamento, vamos supor, com a sua mãe. Por muitos anos, esse filho e essa mãe, a mãe era muito, brava, ignorante, né? Não sabia chegar e dizer, oh, minha filha, será que você poderia me ajudar? Não sabia chegar e conversar, mas saía batendo na menina. E a mãe falava uma palavra, a filha falava duas. A mãe falava 4 palavras, a filha falava 8. Ou seja, não tinha um relacionamento ali. E aí, durante anos, isso aconteceu. Aí o que acontece? Essa filha aceita Jesus, começa a ter conhecimento dessas verdades e ela diz, opa, eu posso mudar o relacionamento meu com a minha mãe. Eu posso criar novas experiências para nós duas. E aí essa filha vai lá, começa. Não é fácil, tá, gente? Mas é possível. Isso é um poder que nós temos com o nosso cérebro. E aí essa filha vai lá e diz, poxa, mãe, gostaria de conversar com a senhora. Aí quando vem com uma lembrancinha, dá um abraço, a mãe ainda fica lá durona, mas ela dá um abraço. A mãe fala duro com ela, ela simplesmente vai e responde com mansidão, os frutos do Espírito. Antes ela desobedecia, agora ela passa a obedecer. O bem que essa filha está fazendo para a mãe, isso é honra, certo? Mas o bem maior que ela está fazendo é para ela mesma. A mãe pode não mudar nunca, mas existem muitas chances dessa mãe mudar. Mas no cérebro dessa moça vão começar a existir novas experiências. Por quê? Porque ela mudou o comportamento. Então, como você acredita sobre a sua vida, sobre as situações da sua vida, isso vão gerar comportamentos. E a gente precisa entender isso para nós nos posicionarmos de uma forma inteligente, de uma forma sábia e com autoridade sobre as situações que nós vamos nos encontrar. E não simplesmente pelas emoções e pelos traumas e bloqueios que já vivemos, mas realmente saber o que estamos fazendo. Se alguém chegar para você e disser o porquê que você age desse jeito, muita gente vai dizer, sei lá, porque deu vontade. Agiu por emoção. Então a gente precisa ter essa sabedoria, gente, porque nós somos corpo, alma e espírito. E para nós vivermos uma vida em abundância, em plenitude daquilo que Deus tem para nós,
nós precisamos andar com esses três em harmonia. Senão não tem como vivermos o extraordinário de Deus. Amém? Romanos 12:2 diz: pare de imitar os ideais e opiniões da cultura ao seu redor, mas seja interiormente transformado pelo Espírito Santo, através de uma reforma total de como você pensa. Isso o capacitará a discernir a vontade de Deus ao viver uma vida bela, satisfatória e perfeita aos olhos dele. Olha só, tá vendo aqui como fala sobre o que você pensa? E aí uma das coisas que é muito importante para a gente viver o processo, atenção aqui, tá? Já vamos terminar. O que nós precisamos é cultivar um relacionamento profundo, constante com o Espírito Santo. Nós necessitamos, a nossa alma necessita dessa comunhão. De realmente, quando eu falo de constância, é de ser todos os dias. Você não precisa se alimentar todos os dias. O seu espírito também precisa se alimentar. E automaticamente, se você alimenta o seu espírito, isso vai irradiar para a sua alma. Então nós precisamos, com urgência, realmente ter esse momento, essa comunhão com o Espírito Santo, cultivando esse relacionamento. Uma das coisas que eu coloquei como meta para mim, já tem acho que uns 2 anos mais ou menos, a primeira coisa que eu faço no meu dia é ter o meu momento com Deus. É a primeira coisa que eu faço. Por quê? Porque eu comecei a fazer um teste e eu vi que quando eu tirava o meu tempo com Deus como a primeira coisa do meu dia, o meu dia era tão produtivo. A minha alma estava tão feliz. Eu trabalhava, quando chegava no final do dia, parece que eu não estava assim tão cansada. Mas por quê? Porque eu estava tendo essa constância em Deus e colocando realmente como a primeira coisa do meu dia. Não estou dizendo para você fazer isso na sua vida. Se você quiser fazer um teste e ver se dá certo, para mim super deu, né? Eu acordo muito mais cedo. Mas assim eu não troco por nada. Por nada. Porque só eu sei a diferença que faz no meu dia. Então, fica a dica aí para vocês. E aí, conforme o versículo vai falando, diz: e não vos conformeis. Isso fala de nós gerarmos consciência. E a consciência é a base da mudança. Quem estiver anotando, tá? Eu vou só falando aqui rapidinho. Existem 3 níveis de consciência. A consciência do porquê você errou. Eu fiz isso errado. Mas o porquê realmente eu fiz isso? Nunca fazemos nada do acaso. Jamais. Sempre tem algo por trás de cada erro que nós temos. A segunda coisa é a consciência sobre o seu erro. Entender o seu erro com detalhes. Com detalhes. E a terceira, consciência do futuro. Consciência de quais as consequências o seu erro pode trazer para o seu futuro. A gente sabe que tem pecados, que tem decisões que nós podemos tomar na nossa vida e as consequências são irreversíveis. Então nós precisamos gerar essa consciência. Se você quer crescer, se você quer uma mudança na sua vida, você precisa ter essa consciência do porquê eu errei. Qual foi esse erro mesmo? E se eu errar novamente, o que esse erro vai trazer? Quais são as consequências para o meu futuro? E quando a gente gera essa consciência, fala aqui o versículo que diz o quê?
nós começamos a não nos conformar, porque nós começamos a gerar consciência, e isso vai trazer consequentemente a mudança. 4 coisas que podem gerar consciência é a dor, o medo, a frustração e a inteligência emocional. Por quê? A inteligência emocional, na verdade, é a única que pode prever um erro, porque antes de você errar, você pensa, será que isso não vai trazer consequências lá no meu futuro? E aí você pensa, age com o seu consciente, com a sua razão, e aí você nem chega a errar. Isso é muito importante. A segunda coisa que fala lá no versículo é sobre transformai-vos. E isso fala de nos posicionarmos. Posicionar é você ocupar os espaços da sua vida. Qual é a área da sua vida que você está inconformado? Você precisa então se posicionar. Ah, eu não sou muito bom em matemática na escola. Então, o que você vai fazer? Você tem 2 opções: continuar ruim em matemática ou fazer alguma coisa. Ah, eu quero um trabalho assim, assim, assim. O que é que você vai fazer para você ter esse trabalho? Você começa a ocupar os espaços da sua vida. E quando a gente não se posiciona, nós negligenciamos. E isso é um pecado, gente. Isso fere o coração de Deus, porque Deus nos deu uma vida para nós vivermos com responsabilidade. Nós não estamos aqui por mercê, não, do acaso. Mas Deus tem algo transbordante para você viver. Mas eu e você precisamos compreender para nos posicionarmos. Ah, eu quero ter um relacionamento de pureza. Então, o que é que você vai fazer? Vai sair entregando seu coração para todo mundo? Não, já sei qual é o meu posicionamento. Eu preciso me guardar. Então, eu preciso alimentar a minha mente, eu preciso alimentar o meu espírito, eu preciso pedir do meu discipulador conselhos, livros. Comece a se posicionar. Qual é o curso que ainda vai para a faculdade? Qual é o curso que você quer? O porquê você quer? O que é preciso para você chegar a cursar essa graduação, pós-graduação? Ah, eu preciso fazer, então eu vou me posicionar. Não é ficar parado no lugar. Transformai-vos. Transformai-vos. Fala de uma ação. E você vai se posicionando a cada dia em todas as áreas da sua vida. É você ter o autoconhecimento, olhar para dentro de você e não ver só defeitos, mas ver qualidades e ver aquilo que você precisa melhorar, que isso também fala de autorresponsabilidade. Pera, eu sou muito bom nisso, então eu posso ficar ainda melhor. Ah, mas eu tenho esse defeito, isso aqui para mim é tão difícil fazer. Ah, então eu vou começar a me posicionar e ver o que eu posso melhorar na minha vida. Mas não é se acostumar. Ninguém muda, gente. Realmente ficando parado, quietinho ali, só dizendo que tá bom, é essa vida mesmo, vida difícil, não vou sair daqui, eu só vou morar aqui o resto da minha vida. Não. Se você quer algo mais, que é esse algo mais que Deus tem para você, então você precisa se conhecer e se posicionar diante as áreas da sua vida, diante aos desafios da sua vida, mudar as circunstâncias e não esperar que as circunstâncias mudem ao seu respeito e nas áreas de cada uma que você está vivendo. Amém? E o versículo fala sobre renovar a mente. E isso diz muito sobre nós mudarmos os nossos pensamentos, que é aquilo que eu falei para vocês sobre a neuroplasticidade. Você tem o poder de mudar os caminhos, os pensamentos do seu cérebro. A
aquelas coisas horríveis que você já viveu, aquelas coisas terríveis que você já passou, que você já ouviu. Não sou eu. Eu tenho diante da minha vida. Você tem diante da sua vida esse poder. Então agora você já sabe disso, que você pode mudar através de novas experiências. E no final do versículo diz, olha lá, bora lá ver. Quem está acompanhando aí? Romanos 12:2. Amém? Diz, e isso capacitará a discernir a vontade de Deus, a viver uma vida bela, satisfatória e perfeita aos olhos de Deus. Ou seja, existe uma recompensa extraordinária, indescritível para aqueles que não se conformam, que saem do seu lugar, que geram essa consciência, que são transformados, se posicionando, se conhecendo, buscando melhorias na sua vida. E qual é essa recompensa? Você vai viver a plena vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Mas para isso você precisa se mover. Nada vai acontecer assim. O Espírito Santo quer um posicionamento meu e seu, para que nós possamos viver grandes coisas em Deus e até vencer cada leão desse. A depressão, a ansiedade, o medo, nós vamos eliminando da nossa vida e ficando cada vez mais fortes quando nós fazemos isso. Quando nós não nos conformamos. Quando nós vamos sendo transformados. Isso é automaticamente. Muitas pessoas leem só o final do versículo que diz que vamos viver a perfeita vontade de Deus, que é boa e agradável. Mas se esquece que tem um caminho de direção para que você alcance essa plena vontade de Deus. São princípios, são valores. E a gente precisa realmente todos os dias nos lembrar dessas verdades. Para que a gente não ande na mesma, para que a gente não viva uma vida mais ou menos. Ah, como é que tá a vida? Tá na luta. Aí pergunta no outro dia, tá na luta. Oxe, não vamos sair dessa luta, meu Deus. Na luta, na batalha. E aí, como é que tá? Tá difícil. E no outro dia, tá difícil. E aí? É forte, né? Eu não sei vocês, mas eu não quero viver uma vida assim. É claro que a gente vai enfrentar desafios. Eu não estou dizendo que Deus tem uma vida pra gente que é só oba-oba. Só, tamo lá, né? Só viajando. Glória. Não tem desafio nenhum. Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que mesmo em meio aos desafios, você consegue se posicionar. Aleluia. Vencer os leões. Que talvez eu nem citei aqui, mas que você sabe que você tem que enfrentar. E ainda assim você vai ter um coração grato. Ainda assim você vai dar um passo e se posicionar. E aí você vai ver as coisas de Deus acontecendo através da sua vida e na sua vida. E isso é viver a plena vontade de Deus. É viver o extraordinário de Deus. Não é uma vida de boa no sentido de não ter desafios. Não, mas é que você sabe quem você é. Quem você nasceu para ser. Aquilo que você nasceu para viver. Então você caminha com Jesus. E você vai se transformando, se transformando, se transformando e alcançando o seu destino profético que Ele gerou, que Ele criou para você viver. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Oh, glória a Deus. Eu sei que vocês já estão cansadinhos, com sono, mas eu peço a vocês que continuem nesse espírito, sem conversas. Eu sei que o Espírito Santo falou com cada um de vocês.
Não tem problema não. Eu tô no processo. Tenho medo de diabo, de nada. Bota de novo aqui pra gravar. Entendeu? Esse aí é o nosso. Aqui não tem esse negócio não. Aqui comigo. Eu queria convidar todos os que foram, que Deus já ministrou alguma coisa no seu coração a respeito dessa mensagem, que você viesse aqui na frente, não tenha vergonha, seja vulnerável diante de Deus. Deus, Ele só quer uma resposta nossa. Comece a se posicionar diante da sua mudança. É só assim que nós vamos ter crescimento e mudanças na nossa vida. Feche seus olhos. Há uma plenitude do amor de Deus. Tudo que eu falei aqui não foi para confrontar você, para dizer que eu sou melhor. Não, eu também estou vivendo um processo na minha vida. Mas a plenitude do amor de Deus, ela inunda a nossa alma. Ela cura as feridas que precisam ser curadas. E é esse amor que nos impulsiona, que nos mostra quem nós somos e para aquilo que fomos criados. Oh, Espírito Santo, toca os nossos corações. Começa a trazer revelação sobre a mente, a alma de cada um aqui, sobre a abundância do seu amor, assim como o Senhor fez comigo e que tem transformado a minha vida. Fale com o Senhor.